assunto. Ezequiel, capítulo 47, o verso de número 1 em diante. Amém. Vamos fazer aqui a leitura? A Bíblia diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direta da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta no norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam agora pelos joelhos, e mediu mais 1000, e fez passar pelas águas. Agora as águas já davam onde? Pelos lombos, né? E mediu mais 1000. Era um ribeiro que eu não podia agora atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém. A reflexão aqui, irmãos, desta leitura, dessa passagem, o Senhor ele está falando de níveis. Veja que a primeira medida, as águas batiam onde? No tornozelo, né? Aí a gente vê que depois essas águas elas agora estavam batendo no joelho. E depois foi aumentando até que então aquele nado se tornou impossível diante, né, humanamente falando, sem condições alguma de ir adiante, porque agora já está muito profundo. Diante dessa leitura, irmãos, o Senhor nos faz aqui refletir como que nós estamos diante de Deus. Você vai agora perguntar para você mesmo, né? Como eu estou diante de Deus? A gente pode levar aqui para o lado da fé. Posso aqui também, né, aqui pontuar sobre a fé. A fé também tem as suas medidas, mas eu gostaria, irmãos, porque a fé é diferente, no sentido de que às vezes a pessoa quando fala assim, a minha fé é pouca, a minha fé está média, a minha fé ela está grande, aí a pessoa ela logo se posiciona diante de uma determinação, e é válido também analisar, e a gente pode aqui pontuar, mas antes disso, vamos tentar aqui assimilar e trazer para o nível de intimidade com Deus. Qual é o nível que você se encontra em buscar ao Senhor, em ter vida própria com Deus? Será que a pergunta é, será que eu estou no raso? Será que eu estou em profundidade, né, buscando a Deus? Então uma reflexão, ou eu vou estar no raso, ou eu vou estar, irmãos, profundamente mergulhado no Senhor, né? E eu vejo que o Ezequiel, eu estava lendo pela tradução Mensagem, né? Tem uma Bíblia que a tradução dela, a versão dela é a Mensagem, e ali dá para a gente compreender que Ezequiel foi levado pelo anjo, e o anjo, no passado, no Velho Testamento, tem um símbolo da própria ação de Deus. Então veja que a gente precisa permitir, irmãos, ser levado pelo Espírito Santo, ser levado por Deus, para viver em profundidade, tendo experiências com Ele. Se nós estivermos no controle, se nós estivermos na direção, se eu e você, irmãos, tomar a frente, a gente não vai conseguir, vamos falar, né, por condição humana própria, a gente não vai conseguir, irmãos, se aprofundar em Deus. Veja que muitas pessoas falam assim, eu até tento buscar a Deus, mas não consigo. Por quê? Porque ela está querendo tomar a frente.
Permita que o Espírito Santo te conduza. Permita que o Espírito Santo venha te levar para você passar por etapas, por níveis, para você chegar, irmãos, em uma profundidade de experiências com Deus. Vida no altar. Eu estava refletindo, irmãos, para a gente então passar de nível, para a gente então passar de etapas, as etapas que a gente vê aqui, veja que rasa, veja que mediana e depois profundas. Então a gente precisa analisar e ver, não só agora, mas amanhã, semana que vem, mês que vem, todos os dias. Senhor, eu não posso te servir no raso. Eu não posso estar tendo uma vida na tua presença de qualquer maneira. Isso, irmãos, é andar no raso, sabe? Eu estava meditando na quinta-feira mesmo, e até comentava aqui na oração que tivemos. O raso, inicialmente, faz parte, é um começo, é um início da caminhada da fé. Só que, irmãos, ao passar do tempo, o raso já não vai mais servir para nós. Já não vai mais nos ajudar, porque, irmãos, as batalhas, as lutas, os confrontos espirituais requer de nós que a gente passe etapas. Passe, irmãos. Por isso que Paulo fala que, olha, tem gente que está, irmãos, agindo como criança, como menino, sendo que já era para ter o quê? Uma maturidade para estar se comportando como gente grande. Resumindo aqui, e muitas vezes nós estamos como menino na fé, como se estivéssemos começando. Eu lembro de um livro que, irmãos, eu estava meditando, lendo, e o pregador dizia assim: estamos numa era que, ao invés de estarmos evangelizando lá fora, é a igreja que precisa ainda ser evangelizada. É a igreja ainda que precisa, irmãos, a gente voltar lá atrás para rever os conceitos, para rever algumas etapas da fé que muitas pessoas ou elas pularam ou elas estão ali estagnadas. E olha que coisa, já era para a gente estar avançado lá na frente, já era para a gente ter em profundidade ali na presença de Deus, mas muitas vezes as águas estão batendo aonde ainda, igreja? No tornozelo. E o profeta Ezequiel está, irmãos, aqui trazendo para nós essa reflexão. Qual nível que você se encontra em buscar a Deus? Qual é a etapa que você está? Será que você tem aquele momento de oração que eu oro quando quero, eu oro quando dá, eu oro quando me dá vontade, eu vou orar, olha, se der tempo, se eu quiser? Esse é um nível raso. Olha só, a gente precisa, irmãos, entender que as águas, olhando para esse texto, a água inicialmente, aqui está falando que é raso, e atingir os tornozelos, mas depois, o que essas medidas, o que a Bíblia nos traz para refletirmos? Que, irmãos, o nível estava aumentando, estava, irmãos, ele indo para os lugares mais profundos, e aqui, olha só, guarda isso no coração. Quem gosta de marcar, pode marcar assim. O rio representa o poder de Deus, que flui para transformar e restaurar a nossa vida. As águas que crescem, irmãos, em profundidade, simboliza aqui a jornada espiritual. E aí onde a gente olha e vê que quanto mais fundo eu estiver, mais perto de Deus eu vou estar. Quanto mais fundo são ali o rio, as águas, irmãos, mais fundos em Deus nós vamos estar, e isso vai fazer a gente então experimentar, viver profundas bênçãos de transformação para a nossa vida. O que muitas pessoas estão na igreja e a vida dela ainda não foi transformada, porque ainda está, irmãos, naquele nível inicial, onde ela não tem procurado aprofundar, ir para mais longe, para mais fundo. E Deus está, irmãos, nos oferecendo, nos dando essa oportunidade de ser guiado pelo Espírito, para que mesmo em tempos desastrosos, de destruição, porque tem quantas pessoas que passam por ruínas, por momentos difíceis de destruição, de devastação, porque se a gente olhar para o contexto aqui, era o que Ezequiel estava passando.
Se você voltar aqui os capítulos, você vai entender que era um tempo de ruína, era um tempo de destruição, desolação, era um tempo que o povo estava transgredindo contra o Senhor, mas mesmo assim o Senhor estava dando a Ezequiel a oportunidade dele ir, né, mais fundo, mais profundo em Deus. Sabe, isso me faz refletir, irmãos, que o Senhor nos dá o entendimento que não importa a luta, a ruína, o fracasso, não importa a destruição que em minha volta eu tenho vivido, né? Porque tem gente que fala assim, eu não consigo me aprofundar em Deus porque né, tem coisas acontecendo à minha volta, é a família, é os filhos, é a igreja, é no trabalho. Aí a gente fica procurando, irmãos, um culpado, apontando aquilo como um erro para então não se aprofundar em Deus. A história conta que era um tempo difícil, tempo de destruição, de transgressão, de devastação, e mesmo assim Ezequiel foi para lugares mais profundos na presença de Deus. Não importa a fase que você passa, não importa o momento difícil que você está enfrentando, saiba, irmãos, que mesmo com tudo acontecendo em sua volta, você pode se aprofundar em Deus, você pode se fortalecer no Senhor, você pode ir mais fundo em Deus, e o Senhor hoje, irmãos, está nos convidando, né? Veja que o anjo levou Ezequiel para mergulhar para mais fundo na presença de Deus. Eu vejo que hoje é um convite de Deus para mim e para você, para né, de forma espiritual ele pegar nas nossas mãos, para que hoje a gente possa mergulhar para mais fundo na presença de Deus, para experimentarmos uma vida de renovação espiritual, para buscarmos em Deus a abundância, porque Ele oferece isso. Jesus disse que eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Será que estamos vivendo essa vida abundante? Se não estamos, é um sinal que estamos ainda no raso. Estamos ainda, irmãos, numa fase inicial que já deveria ter passada, uma fase inicial que já era para a gente ter deixado para trás aquela fase, mas muitas coisas ainda nos prende a essa fase, e muitas vezes é ali até mesmo o comodismo, onde a pessoa fala, não, tá bom, eu já vou na igreja, eu já oro quando dá, eu já leio a Bíblia. Então veja que tem gente que está nessa condição. Irmãos, o Espírito Santo está nos convidando a sair dessa condição, de ter um compromisso mais profundo com Deus, de entender, irmãos, que o raso para mim, para você, hoje, já não serve mais. Um dia foi importante para a nossa vida, amém? Entende dessa maneira, irmãos? Um dia o raso passou por você e te ajudou em alguma maneira, algum momento, o início, você olhando ali, olha, foi bom começar daquele jeito, mas Deus não quer que a gente permaneça daquele jeito no raso. Ele quer que a gente vá para lugares mais fundos em sua presença. Amém, igreja? Então, é uma chamada da parte de Deus. Para quê? Para sair da superfície, do raso, e mergulhar profundamente na presença de Deus. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, vamos interagir, diga assim, hoje o Espírito Santo está nos convidando para se aprofundar na presença de Deus. Não que você esteja, mas interaja aí com o irmão, só, não fica no raso não, não fica acomodado não, já é tempo, irmãos, de passar de nível, já é tempo, irmãos, de estar à frente, nós não podemos ficar acomodados. Agora eu vou pontuar aqui, irmãos, levando para o estágio da fé, vamos ver novamente o versículo 3, veja que a primeira parte aqui eu levei para o lado de buscar a Deus, de se envolver, de se entregar, de se aprofundar no Senhor. Agora nós vamos falar aqui das etapas da fé, os níveis que precisa ser passado. E antes de falar desses níveis, dessas etapas, eu quero dizer para você, irmãos, que é preciso renunciar. Se você quer passar de nível da fé, você tem que abrir muito a mão de muitas coisas, abrir mão daquilo que te prende no eu. Porque quando eu estou no controle, quando eu faço, quando eu sei, quando eu estou certo disso, aí atrapalha. Paulo foi, irmãos, pontual em fazer essa declaração, porque ele vivia, ele entendeu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós temos que fazer para, então, passar de nível. Não estar, irmãos, mais no controle da nossa vida, mas permitir que o Senhor
venha dirigir a nossa vida. Hoje pela manhã, eu estava lendo Provérbios 16, marca aí para mim, por favor, a gente já vai voltar em Ezequiel, quero ler com você Provérbios 16, coloca na Viva, por favor. Aí, olha só, igreja, vamos ler o 1, o 3 e o 9. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. 3, pula para o 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Vai memorizando aí, agora lá no 9, versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, e agora? Mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Então veja que Salomão está falando assim que, irmãos, o homem, ele tenta resolver, ele tenta fazer, ele tenta dar um jeito. Só que Salomão está dizendo assim, ó, não que a gente não deva tentar, pelo contrário, a gente tem que se esforçar, tem que fazer a nossa parte, mas Salomão está dizendo que nós temos que permitir que Deus esteja à frente, que Deus venha, irmãos, dirigir as nossas decisões, Ele venha dirigir os nossos passos. Veja esse verso 9 novamente. O coração do homem considera, planeja, né, deseja o seu caminho, os seus planos. Mas agora, igreja, o Senhor, é o Senhor que tem que dirigir os seus passos. Muda aí a versão. É o Senhor quem determina os nossos passos. Mas no início, agora nessa versão está dizendo o quê? Fazemos planos para a nossa vida, mas é Deus que determina os nossos passos. Então eu estava refletindo hoje pela manhã, irmãos, esse capítulo 16 de Provérbios, e a gente vê que o homem, é a natureza do homem, né? Quer resolver, quer dar um jeito, quer logo se livrar daqui. Não, eu já fiz, e muitas vezes toma decisões erradas, precipitadas, decisões que não deveriam ser tomadas, mas acabam então fazendo porque quer fazer e acaba fazendo. E vem Salomão então, através do Espírito Santo, né, dizendo, ó, você pode fazer, mas deixa Deus estar à frente, né? Você pode se esforçar para fazer, mas deixa Deus determinar o seu passo, a sua direção. Amém, igreja? E é isso que eu vejo aqui em Ezequiel. O anjo de Deus levando ele para lugares profundos. O anjo de Deus, irmãos, guiando ele, né? Irmãos, levando ele para lugares mais profundos, para ele experimentar e viver uma vida de renovação, uma vida de transformação espiritual. Versículo 3 do capítulo 47, falando aqui do nível da fé. Então, para passar de nível, irmão, tem que ter renúncia, renunciar o eu e permitir que o Senhor guie os seus passos, a sua vida. Verso 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. Vê aí, acredito que é a Viva ou a NVT, só para entender aqui, o que é 1000 côvados? É como se fosse 500 metros, né? Tem uma tradução que deixa até mais claro aí. 1000 côvados é a metragem, né? Aí você pode imaginar, irmãos, né? 500 metros, e aí você vê que ele está, né? Aí essa versão aqui, ó, saiu logo para o leste, tendo uma mão um cordel de medir, mediu quantos? 500 metros, e me fez passar pelas águas. As águas agora davam onde? No tornozelo. Amém. Para quem está marcando, o primeiro nível de fé é essa aqui do tornozelo, que é considerada, irmãos, a fé baixa, a fé pequena. Você vai ver que Jesus, em alguns pontos, ele fala assim, homem de pequena fé, né? E aí você vai ver outros pontos, Jesus falando assim, ó, mulher de grande fé, grande foi a sua fé. Então a gente acaba analisando que a fé também tem nível, a fé também, irmãos, tem etapas, né? Tanto pequena como média como grande, a fé tem as suas etapas. E o que é uma fé baixa? Eu estava refletindo, irmãos, a fé baixa ela é caracterizada por dúvidas e incertezas. Quando então o medo vem, né, diante de um desafio e que você fica assim, sem reação. Será que você não está nessa condição, nessa etapa de fé? Porque a fé baixa, irmãos, traz para a vida da pessoa essa característica, né, de dúvidas. Não estou dizendo que a dúvida não vem, mas a pessoa que tem a fé baixa, irmãos, ela é vencida pela dúvida. A dúvida faz ela desistir dos sonhos, dos planos, dos projetos, da vontade de Deus para a vida dela. Então a gente precisa entender, será que eu estou nessa condição aqui? Minha fé está baixa? Porque a dúvida está me paralisando?
né? A incerteza, o medo, por causa de um desafio, por causa de uma luta, eu estou paralisado, sem condição de reação, por causa desse medo. Então, a pessoa que está com a fé baixa, ela pode até acreditar em Deus, e até acredita, né? Mas a sua fé é facilmente abalada. A sua fé, irmãos, é facilmente, né, destruída por circunstâncias. Agora entenda, irmãos, a fé vem pelo ouvir Deus. Então, se a minha fé está abalada, é porque eu tenho deixado de ouvir Deus. Às vezes a gente está ouvindo mais a homens, mais as instruções, mais os conhecimentos humanos do que ouvindo o próprio Deus. E aí é onde muitas pessoas, elas estão, irmãos, retrocedendo. Alguém pode dizer, pastor, eu cheguei no nível alto de fé, eu posso retroceder? Tudo é possível, por que não? Quantas pessoas que tiveram, irmãos, já uma fé firmada e por não zelar da sua fé, né, ela foi enfraquecendo, e hoje a pessoa está até desviada do caminho de Deus. Tem lembrança, você conhece alguém que um dia esteve firme em Deus, firmado na fé, e hoje, irmãos, nem na presença de Deus está mais, talvez bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, ou seja, retrocedeu. Então a gente tem que, irmãos, entender que eu preciso sempre passar de nível e não retroceder. Não posso voltar atrás. Eu não posso, né, irmãos, permitir. Só que, igreja, essa cobrança, ela tem que ser interna. Você não precisa esperar o pastor, ou a sua esposa, o seu marido, ou o seu pai, sua mãe, te cobrar. Eu tenho que cobrar eu mesmo. Eu tenho que ter essa cobrança todos os dias, de forma interna. Eu não vou desfalecer na fé, eu não vou retroceder, eu não vou desanimar, eu não vou deixar que isso venha me abalar. Irmãos, muitas pessoas estão com a fé baixa, né, por causa de influência do mundo, da circunstância, das opiniões alheias, que tem levado as pessoas a ficarem com essa fé baixa, considerada aqui com o nível no tornozelo ainda. Então a fé baixa, irmãos, para refletir. A fé baixa é caracterizada por dúvidas, incertezas e medos diante dos desafios. O segundo estágio, versículo 4, para quem está marcando, é a fé mediana. É aquela fé crescente, né? Estava rasa, baixa, agora está média. Agora ela está em crescente, ela está crescendo. O que representa? Qual é a característica dessa fé crescente? Aí no verso 4, a Bíblia está dizendo que ele mediu mais 500 metros, e agora a água já não está mais no tornozelo, a água está onde? Nessa versão, a Bíblia diz que a água agora está no joelho, né? Já algo médio, mediano, está em crescimento, está se aprofundando em Deus, né? E a característica, irmãos, é aquela pessoa que demonstra até uma confiança em Deus. Ela até confia no propósito que Deus entregou para ela. Ela está, irmãos, ainda, né, passando por uma fase que tem oscilações. Não sei se você já passou por essa fase. É bem assim, uma hora você acredita, de repente, do nada você não acredita. Uma hora você está convicto, vai dar certo, e de repente, nossa, isso aí não vai dar certo. Então a fé, ela ainda está média, tem que crescer, ela está em crescimento. E nós precisamos alimentar da palavra para que essa fé, irmãos, ela passe desse nível. Tem muitas pessoas que agem dessa forma. Embora a pessoa ela tenha, né, as suas oscilações, mas a pessoa ela tem a capacidade de discernir, né, o que está acontecendo e entender. Eu não posso me entregar a isso que está acontecendo agora. E o que ela faz? Ela vai buscar superação diante dos obstáculos que estão diante dela. E aqui a gente vê, irmãos, que é o que a gente precisa fazer. Não ficar acomodado e achar que essa fé oscilosa faz parte, está tudo bem. Irmãos, essa fase já deveria ter passado, né? Principalmente quando Deus fala ao coração. Porque a fé vem pelo ouvir. Deus falou, essa é a hora. Eu sempre digo para a igreja, essa é a hora da pessoa, irmãos, decidir, tomar as decisões. Por quê? Porque Deus falou. Se você deixar para depois, amanhã, semana que vem, aí você vai ficar nessa oscilação, nessa condição. Mas se você, irmãos, agir na hora que Deus fala, você então, com a convicção, você vai estar então se aprofundando naquilo que deve ser feito, e você vai estar então, né, fazendo da forma certa. Aí nesse mesmo versículo aqui, só para aproveitar o versículo, depois do joelho, a medida, mais 500 metros, agora a água passa e dava onde? Na cintura, né?
Então aí a mediana, né? A fé média está em crescimento. Cuidado, irmãos, com essa fé em crescimento, que faz ficar oscilando, tendo altos e baixos, né? O comportamento, altos e baixos. Vamos colocar aqui a esperança. Uma hora eu espero em Deus, outra hora eu não espero. Uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Uma hora eu estou confiante, outra hora eu não estou. Não, tem que passar, não posso viver nessa condição. E a terceira fé, o terceiro tipo de fé, a fé alta, a fé inabalável. Aí chega já, aí o versículo 5 e 6, né? Mediu mais 1.000, mais 500 metros. E agora eles estão, né? Eu falo eles porque o anjo está ali com o Ezequiel. Estão indo, e agora Ezequiel se depara que está no lugar, na parte final, leia aí comigo. Era as águas em que se não podia nadar, o rio pelo qual não se podia passar andando, né? Então aqui a gente vê que agora, irmãos, atingiu-se uma profundidade, atingiu-se uma fé inabalável, uma fé alta. E o que é isso, irmãos? É entender que é uma fé mais madura, é uma fé mais fortalecida, é a característica pela confiança plena em Deus. Irmãos, é entender que mesmo com lutas, com dificuldade, nós temos a convicção e a segurança que em Deus nós temos o suporte para continuar prosseguindo, perseverando em meio às batalhas. Novamente o Espírito de Deus me faz lembrar, irmãos, da declaração do salmista. O Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Porque, olha só, o Senhor está comigo. Deus está na minha vida, Deus está, né, caminhando comigo. Aí na tela, Salmo 23, 4, né? Ainda que os problemas me cerquem, ainda que eu esteja pelo vale, ainda que eu esteja na luta, ainda que, né, a morte se aproxima, o espírito, né, do mal vem, eu não vou temer. Isso aqui, irmãos, mostra uma fé inabalável, uma fé com maturidade, uma fé, irmãos, fortalecida. Posso estar cercado diante de lutas, mas eu tenho uma fé fortalecida que essas lutas vão passar, essas dificuldades eu vou vencer, essas batalhas vão acabar, vai cessar essa tempestade, e ter uma fé fortalecida. É isso que o Senhor está nos mostrando, irmãos, a fé, né, vista aí como o poder de Deus operando na nossa vida. E que a gente possa, irmãos, ter esse comprometimento com Deus, de sair do raso e ir para lugares mais fundos na presença de Deus. Quero dizer para a igreja, irmãos, que o Senhor, Ele nos dá uma vida de propósito. Primeiro nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, eu preciso entender, ou eu vou viver o propósito, ou eu não vou viver. Uma coisa é certa, irmãos, não tem como ficar em cima do muro, não tem como, né, ficar meio termo, não tem como, não serve, não dá certo, buscar relaxadamente para que o propósito venha se cumprir, não vai se cumprir, não adianta. Tem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, que elas têm o propósito de Deus na vida, elas já entenderam o propósito de Deus, mas está fazendo de forma relaxada, está fazendo de corpo mole. Não, irmãos, se aprofunde em Deus. Relaxadamente não vai funcionar, não dá certo. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim: viver o propósito é se aprofundar em Deus. Diga assim: não aceite viver o propósito de Deus em sua vida de forma relaxada. Diga: relaxadamente não funciona, não dá certo. Para Deus não serve, irmãos. Amém? Vamos orar? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo. Essa mensagem certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.